Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Aleluya. Sabemos como creyentes tenemos un enemigo verdadero, como acabamos de leer, es el diablo. El diablo es padre de la mentira. Él miente desde el principio. Entonces, el tema de hoy vamos a hablar sobre el pecado. El pecado. El pecado, vimos que el pecado es la separación de hombre con Dios. Pecado nos separa de Dios. Mas hoje, este tempo, com a ajuda de Deus, vamos falar sobre o pecado e a graça, porque não pode falar de um sem outro. Por causa do pecado, chegou a graça de Deus. E hoje, como estamos na graça, porque a gente diz, não, podemos pecar porque estamos na graça. Mas a graça é mais peligrosa, irmão. Aleluia. Porque a lei, também, a lei, diz a Bíblia, que nada será justificado pela lei. Porque a lei te apunta o pecado e te dá castigo e te condena. Pela graça, requer um arrependimento para a justificação. Graças a Jesus. O pecado mata. O pecado te separa de Deus. O pecado daña a família. O pecado condena e te dá castigo por culpabilidade. Ora, a graça te justifica, te santifica, te redime e te reconcilia com Deus. E a graça há perdão. Amém? Vimos que nós, como vimos desde o princípio, porque a Bíblia diz desde o princípio, Satanás é mentiroso. Ele pecou desde o princípio, que vimos quando Deus criou o homem, no livro de Gênesis, não hace falta ir para allá. No livro de Gênesis, Deus criou o homem todo perfeito, todo era bueno. E no capítulo 3 diz que o homem pecou contra Deus. E Deus separou o homem, quitou o homem do jardim. Então, o pecado começou a reinar no coração do homem. Desde antes da lei, já havia o pecado. Porque somos castigados. Por que somos castigados com o pecado de Adão? Porque nós nascimos há tempo, mas todavia seguimos arrastrando com o pecado de Adão. Um pecado que nos separa de nós outros. Por quê? Porque dizemos que é pecado de Adão? Porque Adão atuou como nosso padre representante, nosso primeiro padre. Através dele, o pecado entrou no mundo e corrompeu toda a humanidade. E desde hoje, nós caminhamos e cometemos pecado de Adão. Agora, qual é o pecado de Adão? A desobediência. Quantos de nós somos desobedientes? E necessitamos da graça de Deus para ajudar-nos a ser obedientes. E também pecado de Adão, podemos dizer que obediente vem o quê? Orgulho. Quando sou desobediente, uma pessoa quando desobedece uma ordem ou um determinado causa, vem o quê? Orgulho. Porque eu não vou fazer, porque me manda a mim, então entra orgulho, é pecado de Adão. Pero o evangelho, a boa notícia é que Deus enviou a outro representante, que é seu próprio Hijo, Jesucristo, para restaurar lo perdido. Deus viu que o homem caminhava de mal a pior. O pecado foi multiplicando. Por isso o livro de Gálatas diz que em cumprimento de los tempos nasceu o Hijo del Hombre. Jesus nasceu em tempo determinado. ¿Para quê? Para pagar, para restaurar o homem que estava perdido. Mas podemos dizer que o pecado sigue. O pecado sigue a nós, porque somos herederos de pecado. Então, a graça de Deus entrou para justificar esses pecados. Podemos ler nosso livro, o livro de Romanos, capítulo 5, que aí é um versículo resumido de Gênesis também. Romanos, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 5. Vamos ler versículo 12. 12 hasta 21, pero não vamos ler todos. Romanos 5, 12 a 21. Vamos
saltando. Después en casa podemos leer todo, así usted va a leer todo y va a entender el cuerpo y por qué que Cristo tenía que venir al mundo. Versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nadie puede decir, yo no tengo pecado. Todos tenemos pecado. Todos hemos pecado. Pecado no es solo como a veces la gente piensa, no, yo soy santo, yo no hago eso, yo no robo, yo no miento. A veces pecado también puede ser desobediencia. Pecado, orgullo. Pecado pode ser falta de perdão. Pecado pode ser desejar algo que não é tuyo, la envidia. Isso é pecado. Aleluia. Que Deus nos ajude, hermano. Por isso a Bíblia diz que todo homem, por quanto todos pecaram. Versículo 13. Pois antes da lei havia pecado no mundo, pero donde não há lei, não se inculpa del pecado. Por que pecado siga a ser pecado? Porque há uma lei. Porque se não havia a lei, nadie sabia que é pecado. Por isso agora, como temos a lei, já sabemos o que é pecado. Antes da lei, nadie sabia que adultério era pecado. Porque a lei disse, não adulterarás. E nadie sabia que codícia era pecado. Porque a Bíblia disse, não codiciarás. Então, nós pecamos, ¿por quê? Porque não conhecíamos a lei. Agora que conhecemos a lei, o pecado sai à luz. Todos nós sabemos que não devemos roubar, não devemos codiciar, não devemos mentir, porque há uma lei que diz, não mintas. Amém? Glória a Deus. Então, versículo 14 diz, no obstante, reinou a morte desde Adão hasta Moisés. Aún os que não pecaram a la maneira de transgressão de Adão, el cual es la figura que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murió por muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El don significa favor. El don significa la gracia. Es un favor que no merecía a nosotros. El don de Dios. Nosotros no merecía la salvación, no merecía la gracia, no merecía el perdón. Pero la gracia de Dios, nosotros somos perdonados. Amén. Y versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, y todos los hombres, de la misma manera, por la justicia vino uno. A todos os homens, a justificação de vida. Como assim com o pecado, a transgressão entrou por um homem, que é Adão, e também vino um, que é Jesucristo, o homem, para justificar todo esse de pecado, para nos dar vida. Versículo 19 diz, porque assim como por la desobediência de um homem, os muitos foram constituídos pecadores, assim também, por la obediência de uno, os muitos serão constituídos justos. Por causa da obediência de uno, que Jesus Cristo obedeceu todo, e todos nós outros fomos restaurados, fomos justificados, fomos chamados de justo por causa de um homem. Isto é por a fé. Não é por la lei, nem por nenhuma obra do homem. É por la fé que somos justificados. Conceito de pecado. O pecado é natureza humana caída. A inclinação a la desobediência, a falta de conformidade com a vontade de Deus. Quer dizer, a transgressão de seus mandamentos. Nadie podia cumprir o mandamento de Deus por completo. Por isso o pecado entrou. E vimos qual é a consequência. O pecado te leva a separar de Deus. Homem, quando peca, não quer acercar a Deus. Não quer orar. Não quer congregar na igreja. Por quê? Porque sente perdido.
Aleluya. Entonces dice que se manifiesta como la muerte espiritual y la necesidad de reconciliar con Dios. Cuando alguien peca, tiene la necesidad de reconciliar con Dios. Porque si no reconciliamos, ese pecado sigue en nosotros, dando vuelta, y nosotros no podemos avanzar, no podemos prosperar, porque estamos atrapados en nuestros pecados. Por esta mañana podemos decir que Cristo vino para nos hacer livre de todos os pecados. No livro de Salmos 51, Davi, é uma história que Davi pecou, e diz a Bíblia que Davi, quando peca, ele ajuna, porque Deus disse, por causa do teu pecado, o profeta não falou a ele, disse, por causa de teus pecados, tu filho que vai nascer, vai morrer. E Davi ajunou, diz a Bíblia, Davi ajunou e disse, Senhor, não o mata, porque eu é que pequei. Mas Deus havia falado, o filho se morreu, e Davi pagou a consequência. Deus perdonou Davi, mas ele pagou a consequência do pecado. Por isso ele escreveu Salmo 51, podemos ler versículo 1. Diz, tem piedade de mim, ó Deus, conforme a tua misericórdia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lava-me mais e mais de minha maldade e limpa-me de meu pecado. Cada dia temos que fazer essa oração. Diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem piedade de mim, Senhor. Borra meus pecados. Lava-me, limpa-me. Porque pecado nos ensucia. Nos pecados nos hace oler mal. Versículo 3 diz, porque eu reconozco mis rebeliones. E meu pecado está sempre delante de mim. Contra ti solo he pecado. E he hecho lo malo delante de sus ojos, para que seja reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concebeu mi madre. He aquí que tu amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabedoria. Purifica-me com hisopo y seré limpio. Lava-me e serei blanco como a neve. Haz-me ouvir juízo e alegria. Haz-me ouvir gozo e alegria. E se recrearão os huesos que has abatido. Esconde tu rosto de meus pecados e borra todas minhas maldades. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, coração limpo e renueva espírito reto dentro de mim. Não me eches adiante de ti e não quites de mim tu Santo Espírito. Vuelve-me el gozo de tu salvação e espírito nobre me sustenta. Aleluia. Temos que orar todos os dias, arrepentir, Senhor, perdona-me, limpa-me, lava-me. Porque nós outros, quando pecamos, ensuciamos tanto que manchamos tudo, hasta a palavra que hablamos, dañamos pessoas. Porque estamos sucios, estamos contaminados. Por isso o pecado se manifesta. Como manifesta o pecado? O pecado se manifesta por ações, por pensamento, por atitudes que desagradam a Deus. Quando nós pensamos mal, já estamos pecando, já estamos a cometer pecado de nosso pensamento. Então, esse pecado nos contamina. E também nossa atitude, nossa forma de fazer as coisas desagrada a Deus. Pecado é tudo que nós fazemos contra a vontade de Deus e também contra a vontade do nosso próximo. Esse é um pecado. Que Deus nos ajude cada dia a reconhecer que nós hemos falhado. No livro de Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 19 a 25, apóstolo Pablo faz um resumo e descreve a luta interna que temos cada dia com o pecado. Todos nós lutamos com o pecado. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo, irmãos, podemos dizer, é um tempo peligroso. Temos que vigiar como está nossa vida delante de Deus. Como está nosso pensamento. Se Cristo vem hoje, onde vamos a parar?
Vamos ao céu ou vamos ao inferno? Por isso, cada dia temos que dizer, Senhor, perdona-me, lava-me, limpa-me, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Romanos 7, 19. Diz assim, 7, 19 diz, porque não hago el bien que quiero, sino el mal que não quero, eso hago. Quando temos pecado, temos por dentro, queremos fazer o bem, não hacemos bem, hacemos o malo. Diz o versículo 20, se hago o que não quero, já não lo hago eu, sino é pecado que mora em mim. Quando nós fazemos coisas que não queremos fazer, e lo hacemos, é porque é pecado que mora em nós outros. Versículo 21 diz, assim que, querendo eu fazer o bem, hago esta lei, que o mal está em mim. Porque segundo o homem interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Quer dizer, que lleva cautivo, lleva preso a lei que está em tu membro. Versículo 24 diz, miserável de mim, quem me livrará deste corpo de muerte? Quem livra este corpo? Porque este corpo tem que morrer. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdará reino do céu. Por isso, no arrebatamento, diz a Bíblia, nos abrir será os olhos, o corpo será transformado. Porque esta matéria é polvo, vai volver à terra. E esta carne é que nos leva a pecar. Às vezes, nós outros comemos carne e come mais, e comemos inflamos, depois não podemos dormir. Glutoneria, cometemos pecado porque a carne pide mais, e vamos dando, e a carne sigue com a sua e nós outros pecamos, porque a carne não quer. Quando levantamos por la manhã para orar, a carne diz, não, muito temprano, dorme um pouquinho mais. Porque a carne que quer engordar, porque ele sabe que o caminho é estreito, ele não vai entrar no céu. Momento de ajuno, não ajunamos, porque a carne diz, tu vai morrer de hambre. Então, não ajunamos, e a carne se vai engordando. Por isso, temos que descontaminar de toda obra da carne. Por isso, versículo 25 diz, graças doy a Deus por Jesucristo, Senhor nuestro. Assim que eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Nossa carne só quer pecar. Mas nossa mente, nossa alma, nosso interior, quero servir a Deus. A vezes temos a vontade de orar, vontade de servir a Deus, pela carne diz, todavia não. E hacemos mais vontade da carne que a vontade do nosso espírito, nossa alma. Por isso o pecado sigue rondando em nós outros. E os versículos, podemos atrasar um pouco, versículo 7. Está aí o versículo que eu estava lendo antes. Romanos 7, 7. Diz, que diremos, pois? A lei é pecado? Em nenhuma maneira. Pero eu não conhecia o pecado, senão por la lei. Porque tampouco conhecera a codícia, se a lei não dijera, não codiciarás. Nós outros, sem a lei, não conhecemos pecado. Mas aqui eu creio que todos nós outros, quando nascemos, já temos lei, porque a Bíblia diz que a lei, Deus escreveu nos nossos corações. Hasta o ninho sabe que está mal isso, está mal aqui. Eles sabem, porque Deus já escreveu a lei em nossos corações. Sabemos o bueno e sabemos o malo. Amém? Por isso temos que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, para que podamos cada dia alejar-nos do pecado. Então, a graça é o favor imerecido de Deus, su amor e sua misericórdia, expressado em la salvação e la restauração de la relação com Deus. Quando Cristo viene, diz a Bíblia, não? Quando Cristo viene, começa a graça, ele vem a restaurar a relação do homem com Deus. Porque o homem não quer acercar a Deus. Mesmo no jardim, vimos quando Adão pecou. Quando Deus chamou Adão, onde estás? Ele disse, Senhor, ouí tu voz, me escondi.
Porque quando a pessoa peca, não quer ver a Deus, se esconde de Deus. Por isso Jesus Cristo manifestou para deshacer isso, para restaurar a relação de homem com Deus. E como manifesta a graça? A graça se manifiesta na persona de Jesus Cristo, seu sacrifício expiatório, sua provisão de perdão e a vida eterna. A única forma de termos a graça de Deus, temos que estar em Cristo. Temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Daqui restauramos nossa relação com Deus. Se não aceitamos a Cristo, nossa relação está morta, está perdida com Deus. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. 1 de João 5, 18. Glória a Deus. Graças a Jesus. Cinco 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, pois aquele que foi engendrado por Deus lhe guarda e o maligno não lhe toca. Glória a Deus. Todas as pessoas, homens e mulheres, grande e pequeno, que entregou sua vida a Cristo, diz a Bíblia que foram engendrados por Deus, então o maligno não lhe toca, porque Deus lhe guarda. Deus te guarda, porque às vezes podemos dizer quantas vezes hemos pecado e seguimos vivos, porque Deus nos ha guardado. Deus nos ha guardado. E versículo 20 diz: pero sabemos, 18, 19, diz: sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro está bajo el maligno. 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Glória a Deus. Aqui diz que nós todos que estamos em Cristo Jesus, temos entendimento, nos ha dado entendimento para entender, para conhecer a verdade. E que me chamou mais a atenção o versículo 21 que diz: guardaos de ídolos, pois o pecado mais grande é a idolatria. Hacer outros deuses delante de nosso Deus. Adorar imagem. Poner vela. Por exemplo, a pessoa diz: não ponga vela aí porque é santo de noite. Esse é pecado. Outra pessoa que põe comidas. Acha a comida, saca um pouquinho, diz que põe na ventana ou não sei onde. Diz para anjo e la guarda, também é pecado. Porque a Bíblia diz: não tendrás outros deuses delante de mim. Então, devemos guardar e livrar destas práticas. Aleluia. La gracia de Dios es la respuesta a la condición pecaminosa de la humanidad, ofreciendo perdón, reconciliación y la posibilidad de una nueva vida en Cristo Jesús. Porque hoy estamos aquí, porque la oportunidad que Dios nos ha dado, la vida eterna. Porque si nosotros no tuviéramos la oportunidad, nadie adorava a Deus. Nadie cantava mais a Deus, nadie buscava a Deus. Por quê? Porque o pecado mesmo nos alejava de Deus. Buscava a coisa que agrada da carne. Mas estamos aqui sentados esta manhã para escutar a palavra de Deus. Só a graça de Deus. Porque o corpo tem sueño, está cansado, quer comer, quer repousar. E por cima, nós trabalhamos de lunes a viernes. Ou alguns hasta sábado. E domingo para ir à igreja, lhe cuesta. Le cuesta porque a carne não quer levantar. Levantemos por causa que a graça de Deus é que nos levanta. A graça de Deus que nos sostiene. Por isso é que temos que dar graças a Deus pelo valor que Ele nos ha dado. Diz a Bíblia que Deus nos ama tanto como a linha de seus olhos. Por isso que Ele amou o mundo de tal maneira que ha dado a Jesus Cristo a cruz de Carvalho, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas que tenha a vida eterna. Só a Jesus Cristo há salvação. Só em Cristo há perdão. Aleluia. No livro de Romanos, capítulo 8. Vamos a hacer resumen.
Romanos capítulo 8. Vamos ler 1 e 2. Graças a Jesús. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Coma. Aleluya. Los que no andan conforme a la carne. Coma. Sino conforme al Espíritu. Aí, porque às vezes nós outros dizemos, já estou em Cristo. Já estou em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Depois seguiu lendo, dice, los que não andam conforme a la carne. Se nós outros andamos conforme a la carne, estamos bajo la condenação. Mas se andamos conforme o Espírito, estamos livres de la condenação. Por isso Romanos deixou bem claro. Agora, pues, digo, nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Os que não andam conforme a carne, senão conforme o Espírito. Versículo 2 diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me ha livrado de la lei de pecado e de la muerte. Quem nos livra del pecado e de la muerte? Quem é? Cristo. O único que tem poder para livrarnos de pecado e de la muerte é Cristo. Por isso, andar no Espírito é andar en la oração, en la comunhão, en la meditação de la palavra de Deus e congregar a palavra. Quando congregamos, oramos, lemos a Bíblia, estamos andando no Espírito. Porque mais leemos a palavra, nosso Espírito se llena da palavra e nos limpa. No livro de Efésios e livro também de João, diz que vosotros já está limpo pela palavra que vos é hablado. Nós outros estamos limpos, pela palavra de Deus é que nos limpa. Aleluia. Capítulo 8 declara a liberação de la condenação para todos aqueles que estão em Cristo. Se estamos em Cristo, estamos livres de pecado. Glória a Deus. Romanos 8 mesmo, vamos ler versículo 37. Deus nos ama tanto, irmão. 8:37 diz, antes em todas as coisas somos que? Por meio daquele que nos amou. A ver, nós outros usamos esse versículo, somos mais que vencedores. Não? Quantos sabemos de memória? Somos mais que vencedores. De que somos mais que vencedores? De la carne, não? Temos que vencer a carne por meio do Espírito. Mas somos mais que vencedores. Quando vem um desceu, vem algo que nós sabemos que vamos tropeçar, automaticamente dizemos, somos mais que vencedores em Cristo que nos amou. E daqui não cometemos o pecado. Versículo 38 diz, por lo qual estou seguro de que nem a muerte, nem a vida, nem os ángeles, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvenir, nem o alto, nem o profundo, nenhuma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, Senhor nosso. Nada nos pode separar do amor de Deus. Por quê? Porque o pacto que Deus fez com nós é tão forte, irmão. Deus morreu na cruz. Cristo era Deus. Diz a Bíblia que era verbo, estava com Deus, estava no céu. Hizo carne e veio habitar na terra por amor a nós outros. E morreu na cruz, pagar o pecado de nós outros. Agora ele diz, nada ou nadie nos separará do amor de Cristo. Este amor que ele tem para com nós outros, nada nos pode separar. A não ser que nós outros mesmos, com nossos pecados, nos separamos dele. Mas ele sigue amando-nos como princípio. Aleluia. Por isso, esta manhã, vamos orar. Cada um vai dizer, Senhor, perdona-me, como isso Davi em Salmo 51. Temos que pedir perdão a Deus. Porque Deus nos ama com amor interno, irmão. Eu vou cantar. E vocês vão orar. Depois sube a alabanza. Eu creio que essa canção conhece a maioria ou alguns.
Mas quem sabe canta comigo, porque vamos orar. Eu quero que cada um aqui, com consciência, sua no coração, diz: Senhor, perdona-me. Perdona-me, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ha dado Cristo por nós outros. Não podemos desprezar este amor tão grande. Não podemos rejeitar ou abandonar esse perdão que Deus nos ha dado. Por outras coisas, irmão, ajuda-nos, Senhor. Graças a Jesus. Diz: Senhor Jesus, eis-me aqui em tua presença. Rendi meu coração a ti, Senhor. Esta manhã eu rindo meu coração a ti. E hago de meu coração um altar para ti, Senhor. Toma minha vida. Toma meu coração, Senhor. E perdona-me. Perdona minha alma. Perdona meus pensamentos. E livra-me do mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu necessito, Senhor, tu perdão. Necessito, Senhor, tu perdão. Nombra os pecados que has cometido. Anombra todos os pecados, diz o nome. Todo pecado que quer alejar-te de Deus. Todo pecado que te é atado, que não te deixa avançar. Háblalo a tu interior agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos os pecados que não te agrada, Senhor, aleja de nós outros. Aleja-nos em nome de Jesus. Glória a tu nome, Jesus. Nómbralo, todos os pecados que nos atam. Todo pecado que quer atar nossa vida. Não nos deixa avançar. Queremos dar um passo, mas não damos mais. Porque o pecado nos tem frenado. Oh, sangue de Cristo é poder. Sangue de Cristo é poder sobre cada um de nós outros. Sangue de Cristo é poder para nós ser livres. Em nome de Jesus. Nómbralo em nome de Jesus. Toda falta de perdão se vá agora em nome de Jesus. Toda iniquidade se vá agora em nome de Jesus. Todo espírito de fornicação se vai em nome de Jesus. Todo espírito de pereza se vai em nome de Jesus. Todo espírito de chisme se vai em nome de Jesus. Toda crítica se vai em nome de Jesus Cristo. Toda mentira se vai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda murmuração se vai em nome de Jesus. Senhor Jesus, sana-nos. Sana-nos em nome de Jesus. Sana-nos, Papai Deus. E perdona-nos. Sana tu pueblo. Sana tu igreja, Papai Deus. Sana-nos, Senhor. Somos tu pueblo. Somos um povo redimido e lavado com tu sangue. Estamos aqui com um propósito, Senhor. Bendize a tu pueblo. Bendize a tu igreja, Senhor. Livra-nos de mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O da alabança pode passar.